A paz do Senhor. Hoje eu quero trazer um assunto que inclusive eu retirei daqui desse livro. Esse livro chama-se Uma Vida com Propósito. Eu estou fazendo a leitura dele. Ele é um livro que ele é uma leitura de 40 dias. Cada dia tem uma lição. E quando eu cheguei nessa lição número 13, que fala sobre adoração, então, assim, eu vi que tem muitas coisas que muitas das vezes nós tomamos para nós como certo, né? Exatamente por situações que às vezes a gente já cresce, né? Com pessoas dizendo que o certo é de tal forma, então nós passamos a ter atitudes, ações que muitas das vezes achamos que nós estamos adorando ao Senhor, mas que muitas coisas são mito. Pelo menos foi dessa forma que eu entendi, por isso eu queria estar trazendo uma palavra para estar dando uma explicação sobre a questão da adoração que agrada ao Senhor. E nós vamos encontrar a palavra do Senhor aqui em Marcos 12, no versículo 30, que diz assim: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. E baseado nesse texto que se refere exatamente dessa forma, nós vamos entender que o Senhor, ele não nos quer pela metade. O Senhor, ele quer de nós a nossa adoração completa. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente venha conversar sobre essa situação é que, partindo do princípio que o Senhor nos quer por inteiro, a adoração ela é completa por inteira quando tudo que nós fazemos na nossa vida, nós fazemos com intenção de adorar o Senhor. Então, ele já começa partindo desse princípio. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção é que aí já quebra o mito de que a adoração é apenas louvar. Então, a adoração não é apenas louvar. A adoração são todas as atitudes que nós temos, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, principalmente o que diz respeito a outras pessoas. Nós estamos adorando ao Senhor quando nós agimos da forma que Ele quer para as nossas vidas. Nós adoramos ao Senhor quando nós temos essa atitude ligada a Deus. Então, aqui, baseado no livro, eu tirei para que a gente venha estar fazendo uma reflexão sobre isso. Nós vamos falar sobre 4 características da adoração, para que a gente venha entender um pouco mais sobre esse assunto. E a primeira característica que eu anotei aqui foi: Deus se agrada quando a nossa adoração é precisa. A adoração deve ser baseada na verdade da Bíblia e não na nossa opinião a respeito de Deus. Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Então, a nossa adoração ela precisa ser precisa. Nós temos que saber como nós devemos adorar. Não existe lugar, não existe situação e não existe circunstância. O Senhor, Ele quer que nós o adoremos a todo instante. Então, tudo que formos fazer, se eu estou na minha casa, se eu tenho filhos, não tenho condições desse momento de estar indo num local que foi reservado para isso, mas se eu estiver na minha casa, se eu estiver cuidando da minha família e se eu estiver tendo essa atitude em agradecimento ao Senhor, eu estou adorando a Ele. Amém? Então, nós vamos ver aqui a segunda característica diz: Deus se agrada quando a nossa adoração ela é autêntica. Quando os adoramos, Deus vê além das nossas palavras, Ele vê o nosso coração. Por isso, a adoração é todo ato voltado a Ele. Então, aí já quebra o mito da situação que muitas pessoas pensam que a adoração é apenas louvor. Muito pelo contrário, baseado neste livro,
eu li que muitas das vezes o louvor, se ele tiver uma melodia que nos desliga, que faz nós pensarmos em nós mesmos, que vai trazendo passados, coisas que vêm trazer pensamentos e que muitas das vezes nos deixa melancólicos, pensativos em outras situações, nós não estamos adorando ao Senhor. Então nós temos que ter muita atenção sobre isso. Eu achei assim essa parte que a adoração ela tem que ser autêntica, eu achei assim fascinante, porque eu entendi que quando nós adoramos o Senhor em verdade e de forma autêntica, nós temos que estar movidos dos nossos sentimentos, mas ao mesmo tempo também nós temos que estar de forma racional, nós temos que estar sabendo o que nós estamos fazendo. Então não adianta nós irmos para a igreja ou passar o dia todinho ouvindo louvor e tá ali chorando, tá ali em prantos, tá ali se sentindo aquebrantada, mas se esse teu aquebrantamento, se o meu aquebrantamento não for direcionado a Deus, se os meus pensamentos não estiverem ligados ao Senhor, se não estiver ligado no propósito exato, não adianta de nada. Amém? Então é exatamente por isso que a adoração ela vai além do louvor. O louvor ele faz parte, é uma das adorações que nós podemos fazer desde que a gente haja da forma correta. Não é apenas ligar o som e ficar cantando, é você saber. Por isso que muitas das vezes a gente ouve, né, as pessoas antes de louvar, elas dizem bem assim: preste atenção no louvor, preste atenção no que está sendo falado, glorifique ao Senhor, fale para Ele tudo que está sendo dito nesse louvor, exatamente por isso, porque não é simplesmente a gente abrir a nossa boca e falar qualquer coisa. Se nós estivermos fazendo dessa forma, se pessoas que estiver louvando ao Senhor, ela estiver louvando com um pensamento de querer se aparecer, de querer ser a melhor, de estar achando que está arrasando, de estar querendo chamar a atenção para o que ela está fazendo, ela não está adorando ao Senhor. Ela está fazendo isso a mérito dela, para os seus próprios sentimentos, para adorar o próprio ego dela. Amém? Então isso não faz parte de adoração ao Senhor. Adorar ao Senhor é toda a atitude que eu faço, que agrade a Deus, que seja voltado para Ele, que eu sei que nos meus pensamentos eu estou fazendo para Ele. Muitas das vezes nós acordamos de manhã sem estar com muita vontade de fazer um café, de cuidar de filho, levar para a escola, mas quando nós abrimos os nossos olhos e somos gratos a Deus e sabemos que Ele nos deu mais esse dia para a gente estar cuidando da nossa família, dos nossos afazeres, e que a gente faz com todo o coração, nós estamos agradando o coração do Senhor, nós estamos o adorando. Amém? E a próxima característica e terceira característica, Deus se agrada quando a nossa adoração ela é atenta. Nesse caso se refere à adoração atenta é quando nós não somos mecânicos. Aqui nesse caso diz assim, muitas vezes usamos frases copiadas sem sentido pelo simples fato de repassar. Se a adoração for mecânica, não tem significado algum. Nós devemos envolver a nossa mente em todos os atos. Jesus chama a oração e atitudes desatentas de vãs repetições. Então é uma coisa assim que hoje a gente vê que acontece muito. Acontece muito em grupo de WhatsApp, acontece muito nas redes sociais. O que acontece? As pessoas elas simplesmente copiam e colam. Copia e cola a frase, copia e cola figuras, e muitas das vezes antes o problema não é copiar e colar, o problema é que antes disso a pessoa não para ler, para saber o significado daquilo.
E da mesma forma que ela não dá importância, ela simplesmente só quer acordar o dia com uma frase bonita, com uma frase que vai chamar a atenção das pessoas. Mas da mesma forma que ela faz sem sentido, ela não faz isso com a intenção de adorar o Senhor, porque nem ela parou naquele momento para ler, para ela ter consciência de que eu vou copiar e colar algo que fala sobre o meu Deus, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Então, quando essa pessoa ela não tem essa intenção, quando ela não tem nem noção do que ela está fazendo, da mesma forma as pessoas vão receber dessa mesma forma, porque é o que a gente vê que muito acontece demais, né? Eu vejo assim em grupos de WhatsApp, no nosso grupo mesmo de célula, muitas das vezes a gente coloca uma frase lá e como resposta as pessoas não dizem nada. Vai um atrás do outro copiando e colando outras coisas e ninguém dá atenção para ninguém. Ninguém responde aquilo que tu colocou, ninguém dá atenção para aquilo que tu colocou e é exatamente por causa disso. Hoje em dia as pessoas elas estão mais focadas em querer chamar atenção para elas querem mostrar que elas estão lá, elas querem mostrar que elas são de Deus, elas querem mostrar que elas têm um monte das frasezinhas, mas isso nós não estamos adorando ao Senhor. Muitas das vezes nós estamos fazendo para nos aparecer. Então que antes que a gente venha colocar no nosso celular, no nosso WhatsApp, num grupo, uma frase que a gente venha a ler, que isso venha em primeiro lugar fazer sentido para as nossas vidas, que nós venhamos estar adorando ao Senhor para que a gente venha estar postando. Amém? E a quarta e última característica diz: Deus se agrada quando a nossa adoração ela é prática. A Bíblia diz: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Nos dias de hoje, o sacrifício de adoração a Deus são ações de graça, louvor, humildade, arrependimento, oferta sim na casa do Senhor. Isso é uma forma de adoração a Ele, porque a casa dele precisa de mantimento da mesma forma que nós precisamos da casa do Senhor, ela também precisa. Oração, servir e ajudar os necessitados. Esse servir e ajudar os necessitados não é aquele que tu faz tirando selfie e filmando para que todo mundo saiba. Só quem tem que saber disso é o Senhor. Quando você faz dessa forma, você está adorando ao Senhor. Essa adoração, ela implica um custo. E o custo maior dessa adoração tem a ver com nós mesmos, o nosso ego. Você não pode louvar a Deus e a si mesmo. Não é verdade? Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar a si. Por isso, na verdade, nem sempre a adoração ela é conveniente e confortável. Quando louvamos a Deus, mesmo sem vontade, estamos oferecendo um sacrifício de adoração a Ele e isso agrada a Deus. E é dessa forma que eu quero terminar. A adoração ao Senhor, o sacrifício ao Senhor, muitas das vezes é quando nós não queremos, nós não estamos com vontade, porque muitas das vezes o Senhor Ele vai colocar lá no teu coração, vai vir aquele sentimento que Ele quer que tu ajude uma pessoa, que Ele quer que tu vá orar por uma pessoa, que Ele quer que tu ligue para aquela pessoa para estar dando uma palavra. E quando nós passamos por cima do nosso ego, quando nós passamos por cima da nossa vontade, porque muitas das vezes a gente não tá se sentindo bem, a gente não quer fazer, a gente não tá com vontade, mas quando a gente passa por cima da nossa vontade e nós fazemos a vontade do nosso Deus, nesse exato momento nós estamos fazendo sacrifício vivo para Ele e dessa mesma forma nós estamos adorando a Deus. Então que isso venha servir para as nossas vidas, que nós temos que entender que a adoração ela vai muito além do que um simples louvor. Todo ato que nós fizermos, que dentro de nós sabemos que nós estamos agradando ao Senhor, é uma adoração ao nosso Deus. E é isso que Ele pede de nós que todos os dias, a partir do momento que a gente abre os nossos olhos, a gente venha
o adorar, que tudo que a gente venha fazer, que eu venha lavar uma louça, que eu venha cuidar dos meus filhos, que eu venha trabalhar, que eu venha mandar uma mensagem, que eu venha colocar um louvor, que tudo que eu fizer venha ser com o espírito de adoração, que a todo tempo eu venha estar adorando o meu Deus com tudo com que eu venha fazer, em nome de Jesus. Amém?